Canal do Gordo! E galera, voltamos com mais um vídeo. Dessa vez, galera, falando sobre os 7 Cavaleiros da Vitória. Sim, vocês queriam que eu fizesse um vídeo sobre isso. Acabou que eu demorei um pouquinho pra gravar o vídeo e a gente teve aí a revelação no último episódio de Stargirl, mostrando os 7 Cavaleiros da Vitória. Falou que eles ainda estavam vivos, mas não sabia o que aconteceu com cada um deles. O Pat ali meio que deu algumas dicas pra gente. E assim, pra começar, como vocês sabem, aqui embaixo tem um link para o nosso grupo de heróis. O grupo onde que a gente troca ideia, onde que a gente vai debater sobre teorias. Então aproveita o momento, participa do grupo. Eu tô lá pessoalmente, é o grupo oficial do canal no Telegram. Se você não tem o Telegram, baixa o Telegram aí, é gratuito, você não precisa pagar nada, é só você acessar, onde a gente vai poder trocar bastante ideia. E lembrando também, tem link aqui embaixo, se você quer aprender a desenhar, sério, quer aprender a desenhar seus personagens favoritos, dá uma conferida no link na descrição e bora para o vídeo. Galera, assim, praticamente os 7 soldados da Vitória, eles inicialmente não eram um grupo assim. Eles se juntaram como um grupo após enfrentar um vilão chamado Mão. Assim, primeiro, o que acontece? Esse vilão Mão, ele tava com uma doença supostamente terminal. E ele falou assim, pô, já que eu vou morrer, eu preciso dar os meus maiores planos para as pessoas executarem eles em meu nome. E assim, depois que eu morrer, o meu nome continuar sendo lembrado pelos feitos que eles fizeram. Então, ele escolheu alguns vilões para meio que usar esses planos deles. Só que cada vilão enfrentou a sua contraparte heróica. Então, assim, o Cavaleiro Brilhante enfrentou o seu próprio inimigo, o Vigilante enfrentou o seu próprio inimigo, no caso, o Pat e o Starman também enfrentaram o seu próprio inimigo, e eles foram derrotados, os inimigos, fazendo com que o Mão decidisse falar assim, se eu quero algo bem feito, eu mesmo tenho que fazer. Então ele pensou, o que eu posso fazer para resolver esse problema, enfrentar todos esses heróis? Nesse mesmo tempo, ele acabou descobrindo que a doença dele agora tinha uma cura. Então ele pensou, como que eu consigo fugir de uma possível prisão e ter a cura e continuar vivendo? Aí ele convida os 7 cavaleiros para a sua casa, onde estava repleto de armadilha. E nesse momento em que eles chegam lá na casa dele, o Vigilante foi um dos personagens muito importantes para que, vamos dizer assim, eles derrotassem o Mão. E através de uma arma que ele tinha criado, que ela era uma arma tipo de raio, né, podemos colocar assim, eletricidade, ele atirou e destruiu a arma. Como consequência, a arma acabou dando um choque no Mão e ele acabou morrendo. E desde então eles decidiram falar assim, pô, essa equipe aqui foi bacana, vamos continuar com essa equipe, vamos continuar juntos. E aí surgiu os 7 Cavaleiros da Vitória. Se eu não me engano, foi em Esquadrão All-Star número 29, 26, alguma coisa assim. Eu não lembro certinho qual que é o número, mas eles iniciaram nessa revista Esquadrão All-Star. E os membros, que são muitos, eu tive que anotar. O Cavaleiro Brilhante, o Vigilante, o Star Spiegel Kid, que no caso é o Starman, era a versão como ele se chamava, se intitulava, o Arqueiro Verde, a Speed e o Striper. E no caso também a gente tinha o Crimson Avenger. Assim, são alguns personagens que fizeram parte dos 7 Soldados da Vitória, mas elas tiveram outras formações, inclusive a formação que eu comentei com vocês, que acaba jogando o Cavaleiro Brilhante para o passado e depois ele volta para o futuro, foi quando eles estavam enfrentando, se eu não me engano, a Nebulosa, ou Nebulosa, alguma coisa assim, quer ver? Eu anotei aqui. Gamenon... Cadê? É isso mesmo, Nebulosa. E o que acontece? Quando o Nebulosa foi derrotado, acabou levando eles, pegou os 7 cavaleiros e dividiu em
tempos diferentes no passado. E depois, a Sociedade da Justiça da América e a Liga da Justiça voltaram no tempo e trouxeram os personagens de volta. Porém, como eles não tinham ficado muito tempo no passado, eles ainda estavam jovens. Jovens sim, eles estavam um pouco mais velhos, mas ainda mantinham ali a sua astúcia, a sua capacidade de lutar. Eu achei interessante porque em questão de membros, se eu não me engano, ele já teve 4 formações diferentes. A primeira foi essa que eu falei, onde tinha o Cavaleiro Brilhante, o Vigilante, o Arqueiro Verde, o Lystra, né, o Starman. Mas eles já tiveram a formação onde a gente tinha a Zatanna como personagem, tinha o Chicote, se eu não me engano, que era o nome, o Dino Meat também, que são personagens assim, que a gente pode considerar que são personagens secundários, não são personagens de grande nome e tal. Porém, os que a gente mais ficou conhecendo realmente foi o Cavaleiro Brilhante e o Vigilante, que eles tiveram uma participação muito grande em Sociedade da Justiça Sem Limites. A gente viu os dois personagens, inclusive eles faziam uma dupla. Na Sociedade na Liga da Justiça Sem Limites, se eu não me engano, também teve um episódio onde mostrou os 7 Cavaleiros da Vitória. Eu não lembro certinho assim se a gente teve alguma animação ou alguma outra coisa que retratou os personagens, mas eles tiveram ali vamos dizer assim, um bom tempo trabalhando junto como um grupo e tiveram diversos momentos onde eles acabaram sendo os únicos heróis. Inclusive, em um desses momentos foi quando a Sociedade da Justiça e a Sociedade da Injustiça tiveram ali meio que suas mentes mudadas, podemos dizer assim. E isso foi importante para a construção desses 7 Cavaleiros da Vitória. Eu gostei bastante da apresentação que foi feita na série. Algumas coisas provavelmente eles vão mudar dos quadrinhos, talvez a gente não vai ver a questão do Nebulosa, né, ou a questão deles terem sido totalmente destruídos. Por exemplo, o Xing, o Wing, que no caso o Pat fala, ele era como se fosse o Pat do Vigilante, saca? Ele era o ajudante. E ele teve uma participação muito grande em uma das missões, porque ele se sacrificou para meio que ajudar a equipe. E depois ele acabou se tornando o 8º membro, assim, oficialmente, né? Apesar de ser 7 Cavaleiros da Vitória. E isso a Courtney comenta lá no momento que eles veem a foto e tal. Eu curti essa proposta. Possivelmente já é uma trama que pode desenvolver alguma coisa. Como a gente vai ter um episódio focando no Cavaleiro Brilhante, pode ser que conta como ele perdeu a memória. Porque a gente viu que ele perdeu a memória. Ele meio que tava lá com a mão na cabeça e de repente ele viu a vassoura dele se tornando o cajado do Starman. Significando que de alguma forma ele tá tentando lembrar ou tá conseguindo lembrar alguma coisa. Talvez, como o Pat falou que não sabe o que aconteceu com eles possam ter enfrentado algum inimigo que a gente deve ver em algum momento, ou às vezes eles podem ter enfrentado até o Onda Mental, que controlou a mente deles para que eles todos esquecessem que em algum dia foram super-heróis. Seria uma trama muito foda, tendo em vista que o Onda Mental acordou agora. Olha só pra você ver as coisas se encaixando. E aí, o que você achou dessa proposta? Deixa aqui embaixo nos comentários sobre o que você achou dos 7 Cavaleiros da Vitória. Assim, não tem muita história em relação aos personagens em si, tem histórias separadas, né, a origem de cada personagem, que a gente pode trazer também se vocês quiserem, mas assim, a história dos 7 Cavaleiros foi assim, o cara que era o vilão, o Mão, acabou forçando eles a se unirem, e quando eles se uniram, eles começaram a fazer coisas heróicas, né, como uma equipe. E também ali na série a gente viu que o Pat, antes de entrar para a Sociedade da Justiça, fez parte dos 7 Cavaleiros da Vitória. Então é bem provável que a gente vai ver mais sobre isso nos próximos episódios. Então bora para o salve! É isso aí, ó, galera, vamos lá. Um salve para a Elia, um salve para o Nerdplay, um salve para o Arrow vs Center e um salve para o Central dos Heróis 2.0. Muito obrigado a todos que assistiram até aqui, que deixaram seu like e compartilharam o vídeo. Vocês sabem que isso ajuda demais no crescimento do canal. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau!